Começa agora na 95.7. Clube SA. Apresentação Valmir Martins. Sejam todos bem-vindos a mais um Clube SA em 95.7. Para você que nos acompanha pelo YouTube, está com a gente no nosso canal Clubista, aqui em 95.7 também. Para você que nos acompanha pelo rádio, nas ondas sonoras, seja bem-vindo ao nosso Clube SA, que fala de conceito, de marcas, modelos de gestão, marketing também, que é o caso primordial do nosso assunto de hoje. E mais uma grande e conceituada empresa londrinense que há bastante tempo atua na cidade de Londrina. Atuando aqui em Londrina de uma forma com um vínculo muito grande para com as famílias, né? Porque no momento de mais dor, no momento mais difícil que uma família enfrenta, vem a Aliança Unipax para deixar de uma forma mais leve, mais tranquila e menos custosa. É por isso que hoje a gente está recebendo aqui a Marina Galo, que faz parte do marketing da empresa, está aqui no Clube SA, e a gente agradece a sua estadia aqui na Rádio Clube FM e na participação do nosso Clube SA. Tudo bem, Marina? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Há quanto tempo na empresa, Marina? Já vai fazer 1 ano e meio quase que eu tô lá na Aliança Unipax. E é mais difícil fazer a sua parte, exercer as suas atribuições e responsabilidades com um plano assistencial e funeral? Teve seus desafios, principalmente no começo, né? E eu vim de um mercado muito B2B, né? Eu trabalhava de empresa para empresa. Então, eu trabalhava já no marketing, né? Com a parte de copy, análise, mas era um mercado muito B2B, bem segmentado. E hoje, na nossa empresa, né, na Aliança Unipax, a gente tem um público B2B, mas a grande maioria são consumidores PF, que a gente fala, né? Bem o consumidor final ali. Então, além do tipo de comunicação ser diferente, a gente então leva em questão o nosso segmento, né? Que é um segmento que muitas pessoas têm um tabu de conversar, têm um tabu de tratar, né? E de conversar com a família e de pensar nisso, né? Algumas pessoas acham, se eu pensar na morte, né, vai vir. Algumas pessoas acham que atrai. Mas, na verdade, nada mais é que faz parte da vida e deveria entrar dentro do nosso planejamento, sem né? dúvida. É uma prevenção para o nosso bolso. E a gente precisa desmistificar tudo isso. Sim. Eu imagino, claro que não é do seu tempo, porque você não está há muito tempo assim dentro da Unipax, mas a Unipax desbravou muito desse caminho aqui na cidade de Londrina, onde lá atrás, quando ela surgiu, devia ser muito mais difícil do que plenamente deve ser hoje, comunicar-se dessa forma e fazer com que o cliente possa entender que ele precisa olhar com mais atenção para esse cenário, né, Marina? Sim, com certeza. A gente tem aí mais de 25 anos, quase 27 anos de mercado, né? A Unipax aqui no norte do Paraná, aqui em Londrina, no norte do Paraná. E só para um breve contexto, né? A gente tem ali o Aliança junto no nome, porque em 2022 houve a fusão com o Plano Aliança, que atende ali de Arapongas para o Vale do Ivaí, né? Então houve a fusão dessas duas empresas, então a gente se tornou uma empresa só. Então, tanto aqui no norte do Paraná, com a Unipax, quanto com o Plano Aliança lá no Vale do Ivaí, se desenvolveu com o tempo, né? Tanto essa comunicação, quanto essa conscientização na mente das pessoas, né? De que você ter um plano, você se preparar, não é pensar na morte, mas pensar também em quem fica, né? Sim. Pensar em não ter preocupações, imprevistos. Então, a gente vem acompanhando, né? A empresa vem acompanhando essa evolução na mentalidade das pessoas, no comportamento e na forma de tratar esse tipo de assunto também. Quem mais procura a Unipax, falando mais do lado comercial, é quem está preocupado com o próprio futuro? Ou são muitas vezes familiares, filhos, pessoas, entre aspas, mais jovens, procurando o plano funeral para os pais, para tios, avós? Há essa segmentação, essa diferenciação para a gente analisar esse mercado? Sim. A nossa maior parte dos nossos clientes ativos hoje são mulheres. São mulheres, sim, e com mais de 45 anos. E quase todos os nossos planos têm dependentes, né? Então, a maior parte são planos com dependentes. O titular
é uma mulher e tem mais de 45 anos. A nossa maior base é essa. Ainda mais as mulheres, que eu sou uma mulher também, né? Mas Sim. as mulheres com um pensamento um pouco mais antigo têm essa às vezes até uma pressão que é feita, né? De que deve cuidar, que precisa cuidar, que é função delas cuidarem da família, né? Então acaba isso refletindo nos nossos clientes. No entanto, a gente já vem um tempo, né, divulgando a cremação, Sim. com o nosso crematório próprio, e a gente vê uma busca de clientes mais novos, né? Porque eles buscam essa alternativa, né? Então, é um comportamento bem diferente que a gente tem de pessoas um pouco mais velhas, digamos, né? Numa geração, uma geração posterior, né? Que ainda pensa no sepultamento, pensa no velório, pensa em quem vai ficar. E a gente tem um perfil de clientes um pouco mais jovens, que é ali dos seus 20, 30 anos, que já busca a cremação porque quer uma coisa mais prática, às vezes não tem filhos, né? Ou não pretendem ter filhos, então já pensa aí nesse desenrolar, né? Um desenrolar mais fácil, menos burocrático, talvez, né? Certo. Porque é um perfil de pessoas que pensa que às vezes não vai, né? Não vão atualmente em cemitérios e tal, então já tem esse pensamento, essa conscientização, às vezes, por um lado da parte ambiental que a gente fala, né? Porque alguns cemitérios, isso já é uma outra pauta que dá também para desbravar. Sim. O impacto ambiental que os cemitérios acabam trazendo, né? Então, a cremação, Claro. ela vem substituindo isso. E a gente também tem um perfil de cliente PJ, tá? Então, a gente tem empresas que pensam nos funcionários não só pelo plano funeral, mas que a gente tem um seguro de vida, né? Então, é um custo, uma preocupação a menos para a empresa também. Sim. E o associado, o colaborador dele, né, que não deixa de ser nosso associado, Claro. também fica protegido com esse seguro de vida. Mas você citou um ponto que realmente vale um destaque, além da questão ambiental, né, do sepultamento da pessoa. Existe também um problema em grandes cidades, muitas delas do porte de Londrina, maiores ou até menores, que é o problema do espaço. E necessitam de mais espaço para novos cemitérios. Tendo em vista que é uma grande dificuldade, aí a gente entra nas questões ambientais, a cremação passou a ser algo muito mais viável. E a gente está acostumado, Marina, tínhamos, né, essa percepção, antigamente, isso, sei lá, 20, 30 anos atrás, que a cremação era coisa somente para rico. A gente via isso nas novelas, víamos isso nos filmes, somente com uma parte bem elitizada da população. Hoje em dia mudou muito essa questão, porque o povo está mais antenado nessa questão ambiental, na questão dos espaços, e percebeu que tornou-se tudo mais viável para o bolso. Sim. É realmente assim? Sim, é muito verdade isso. Houve uma democratização, assim, desse acesso, dessa opção. Um pouco porque várias empresas estão começando, né, e conseguem oferecer esse tipo de serviço. E também pela procura, né, quanto mais pessoas procuram, mais viável também fica para oferecer. Hoje, sim, é mais barato na nossa empresa, quando o cliente não quer adquirir o plano, né? Algo que a gente não recomenda, porque o plano é muito completo. Mas é possível comprar a cremação e dividir em 12 vezes. É possível comprar a cremação no momento. Então, por exemplo, né, um familiar ali faleceu e tal. É possível comprar no momento, né, da pós-morte, a gente fala. E é possível complementar no plano também. Então, assim, além de ser várias opções, ele também dá uma liberdade de destino muito maior. Sim. Então, você não precisa pagar necessariamente um aluguel em um cemitério, que a gente chama de columbário, né? Que seriam umas caixinhas que você coloca a urna incinerária lá dentro. Você não precisa necessariamente pagar, você pode ter um altar na sua casa, você pode comprar uma urna especial e plantar junto de uma árvore, você pode espalhar num sítio, numa fazenda, você pode transformar em joia. Então, as possibilidades de destino dessa cinza são inúmeras. Então, além desse problema de espaço que a gente tem, além do fato de, às vezes eu moro em outra cidade, por exemplo, a gente estava conversando aqui mais cedo, eu não moro na cidade dos meus pais. Então, para eu cuidar, meus pais ainda são vivos, mas quando eles falecerem, para eu ir lá cuidar do túmulo deles, às vezes é mais fácil a gente optar pela cremação. Sim. E a gente tem essa urna em casa, ou num altarzinho, ou a gente tem um sítio, espalhar cinza.
Então, essa possibilidade, então traz possibilidades. Ainda mais hoje que a vida das pessoas está mais dinâmica, Claro. né? Um dia de finados, por exemplo, para você que mora distante de seus familiares, né? Acaba ficando mais difícil tendo esse vínculo, uma data comemorativa, um aniversário, né? Você tendo a urna em casa, no altar, como você citou, num local específico ou especial que a pessoa gostava muito, realmente é uma grande alternativa. Sim. E você citou cidades pequenas, né? E existem peculiaridades em torno disso também. Por quê? Em grande parte das cidades pequenas existem mais pessoas enterradas do que pessoas vivas, por conta da evasão dessas pequenas cidades, né? Pessoal buscando os grandes centros, indo para as grandes cidades, e existem mais pessoas no cemitério do que realmente a parte populacional viva da cidade também é uma questão. E vocês já devem ter tido muitas experiências através de conexões com essas famílias, por exemplo, de destinar as cinzas, né, desses entes queridos. Por exemplo, você citou, despejar na fazenda, no sítio onde meu pai gostava tanto. Meu pai era um amante do mar, então eu vou jogar no mar. Meu pai gostava tanto desse espaço, vou jogar as cinzas por lá. Eu imagino que devam ter histórias muito curiosas em torno disso, porque vocês acabam criando um vínculo humanizado com as famílias, né? Sim. Até porque quem opta pela cremação pelo nosso plano, é possível fazer o famoso velório, né? Então, Sim. existe essa última despedida, que ele pode ser 100% personalizado. Então, a gente tem histórias de pessoas que quis contratar uma banda, um cantor que tocou ali um violão, fez um acústico. Então, a gente tem essas histórias, né? Viralizou recentemente aqui em Londrina um velório / festa Sim. com chopp liberado, porque o defunto gostava muito disso tudo, tinha muitos amigos, e viralizou mundo afora isso aqui em Londrina, né? Sim. Possibilidades, assim, o céu é o limite. Exato. E faz sentido também porque muitas dessas pessoas que acabam falecendo, elas não querem que as pessoas que fiquem tristes, né? Sim. Fiquem sentidas, porque, enfim, é uma coisa que acontece com todo mundo, né? No meu caso, eu quero ver quem que vai chorar, eu quero ver. JC já anotando aí, o Sandro também. Quem dá risada tá lascado. Volto pra puxar o pé. Então, assim, possibilidades, e a gente dá essa liberdade, né? E na hora da entrega das cinzas, há também uma mini cerimônia que a gente fala, né? A gente tem um lugar especial aqui em Londrina, na nossa matriz, né? Então, aqui em Londrina, a gente tem uma sala que a gente faz essa entrega de cinzas e a gente faz uma mini cerimônia, e ali a gente consegue orientar um pouco melhor, né? Porque já passou um tempo também, Sim. a família dessas destinações. Então, a gente tem casos que a pessoa quis trocar a urna para dividir entre os familiares. E a gente já teve vários casos, a pessoa querer mais pra frente, né? Plantar, então aí a gente orientou, olha, compra uma assim. Porque essa urna que planta, eu não tinha visto, então pra mim era muito abstrato. Então eu vou explicar mais ou menos como é. Tá. É uma urna feita de areia. É mesmo? Ela é uma urna que. Porque assim, as cinzas, elas são embrulhadas em um plástico Tá. que não é biodegradável. Ele não pode ser biodegradável. Porque se ele for biodegradável, as cinzas vão se soltar do plástico. Exato, vai passar um tempo ali, vai Tem que ser tudo um misturar. plástico resistente. Um plástico resistente dura cerca de 300 anos. Ou mais. Ou mais. Tem que ser um plástico que ele não pode ser biodegradável. E aí, essas cinzas, então, vai dentro desse plástico que vai dentro da urna. A urna, o ideal é que ela não seja de nenhum material poroso. Tá. Exatamente para não haver essa absorção dessas cinzas, se o saco rasgar, enfim. Sim. E essa urna que você pode plantar uma árvore dentro, ela é feita de areia, ou seja, ela é biodegradável, né? Para quando você plantar, as cinzas realmente se espalharem com essa urna. E tem lugares também que eles dão a semente para você colocar tudo junto, sabe? Que legal. Então, tem árvores específicas, né? Da morte que crescem. à vida. E você também pode isso. plantar. Eu quero plantar com ipê, um jequitibá. Pode plantar também. Então, assim, há processos mais simples, digamos. Você pode simplesmente espalhar. Ou você pode também comprar essa urna e enterrar tudo mesmo. Ali, enfim, no jardim, onde quiser. Que Então, legal, interessante demais, né? muitas possibilidades. Cremação, então, foi o primeiro tema aqui do nosso papo. Ô Marina, a gente já falou, en passant, a respeito de serviço humanizado.
E como na hora mais difícil das famílias, vocês estarem presentes e oferecer tudo isso para as famílias? Porque realmente é o momento de maior dor de toda a família ao perder um ente querido, muitas vezes o pai, a mãe, e pessoas que marcaram muito para quem fica, né? E qual é o papel principal de vocês para deixar tudo isso menos trágico? Nossos agentes funerários, eles passam por um apoio psicológico com profissionais, com psicólogos que são especializados em luto, né? Então, eles têm um acompanhamento ali quinzenal, mensal com esses profissionais para entender qual é a melhor forma de chegar ali no cliente. Porque, assim, hoje não, né? As pessoas chegam nesse momento, a gente até fala, né? A gente nunca sabe como que a gente vai reagir em momentos de choque, né? E na morte é a mesma coisa. Então tem gente que chega rindo, o famoso rindo de nervoso. Ou a ficha não caiu. Ou a ficha não caiu, né? Exato. Tem gente que chega bravo. Tem gente que chega muito triste, é a maioria. Mas tem gente que chega bravo, sabe? Então, as pessoas, cada uma reage de uma forma, né? Claro. Então, esse entendimento, né? Então, nossos agentes, eles observam muito. Então, eles olham e entendem como lidar com aquela família naquele momento. Tem família, inclusive é um caso recente, uma mãe, eu tava tendo uma reunião com um desses agentes, né, um dos nossos coordenadores, e ele interrompeu a reunião para receber a ligação de uma mulher, que era uma mãe, que já havia um tempo que ela havia entrado em contato com a gente, já fazia acho que umas 2 semanas, porque a filha dela já estava num estado dentro do hospital que ela sabia que, em algum momento ela poderia falecer. Então, ela já estava um pouco mais consciente, porque esse estado, né, já vinha se passando ali, né, em algumas semanas. E aí ele falou, olha, ela, desde o começo, ela veio, ela chegou, conversou comigo, ela já parecia bem mais consciente. E ele tava me contando os casos, ele falou, já teve gente que tava chegando risada. Aí ele falou que teve um grupo de, acho que 2 ou 3 amigos, né, e chegaram dando risada, enfim, que iam dar andamento no velório. E aí uma das moças comentou, é que ela não queria, a pessoa que morreu, né, a falecida não queria que a gente ficasse triste, então, e ela estava sempre sorrindo. E tem que ter essa percepção, né, porque muitas vezes você pode julgar a pessoa, nossa, perdeu um ente querido e chega brincando, chega sorrindo, e deve estar sendo muito difícil para aquela pessoa, porque é um pedido, né, encarecido, ou foi um pedido encarecido disso tudo, então são realmente peculiaridades a respeito disso. Então, essa observação, esse olhar, né? Então, a gente fala que é humanizado por causa disso. Claro que, assim, a gente... se é um tratamento humano, ele é humanizado, mas a gente tem esse cuidado, né? Então, além dessa preparação desses profissionais, a gente tem esse olhar e o acompanhamento, porque é isso. Até você ter um momento desses, você não faz a mínima ideia de qual documento você tem que levar. Sim. Então, logo no primeiro atendimento, nosso agente, né, nosso plantonista vai falar, olha, me traz isso, isso, isso. Aí vai chegar lá no momento do atendimento, olha, você trouxe, agora você vai ter que fazer isso. Então, a gente dá esse passo a passo também, dá essa orientação. Pode Não, eu ia falar que eles ficam, né, do começo ao fim do atendimento. E a gente tem a nossa copeira, que a gente tem um serviço de copa no nosso velório, né? Que, enfim, tem ali um lanchinho, um bolinho, porque há velórios que duram muito longos, tempo. né? Isso. A espera de familiares que vêm de longe, muitas vezes. Sim, com certeza. Então, a gente tem esse serviço. E a copeira, que é a mulher, né, que todas são mulheres, né? Que a mulher que fica nesse atendimento, ela também fica do começo ao fim. E ela também faz esse acompanhamento. Pergunta lá pra família enlutada, você precisa de alguma coisa, não precisa. Enfim, então é todo o ciclo o círculo, né, do nosso atendimento, ele é assim, completo. E dentro desse trabalho humanizado, que passa a ser uma obrigação, né, de vocês, e vocês deixam isso muito específico, né, nos layouts, no próprio marketing, nas propagandas, e tá lá exposto no site, eu imagino também que haja um profissional que às vezes acompanha a família até mesmo antes da morte, né? Por exemplo, uma pessoa desenganada, que está há muito tempo num hospital, após um trágico acidente, uma morte cerebral. Então, muitas vezes não precisa nem a comunicação do falecimento em si, porque o profissional já está muito conectado. Imagino que às vezes possa haver esse tipo de approach, né, por parte do profissional e acompanhar e já dar sequência aos trâmites legais, né, para todo o procedimento. Às vezes acontece. Às vezes um plano que tem várias pessoas,
E aí acaba acontecendo de uma pessoa do plano falecer, aí dá 1 ou 2 anos, outra pessoa acaba falecendo também. Aham. Então a gente já tem esse vínculo, né? E às vezes também pode acontecer, olha, a gente sabe que vai. Quando não é, de repente, né? Uhum. A gente às vezes já vai se preparando, olha, tá no hospital, olha, vou precisar, sabe? Então já vem Aham. esse contato. Nesse sentido de pessoas desenganadas, adoentadas ou com uma idade já bastante avançada, e a gente sabe, é duro, mas que não terão longos anos de vida. Existe uma carência ou uma diferenciação a respeito disso? E existem pessoas que buscam vocês justamente nesse momento. Olha, tô vendo ali que o pai já não tem muito tempo, os médicos já pediram pra gente nos preparar, e aí vamos atrás do plano funeral. Como funciona o recebimento de vocês em relação a essas pessoas que pretendem resolver esse problema que está anunciado? Uhum. Se ela já tem um plano de um outro lugar, pode vir com uma carência reduzida, né? Tá. Mas, no entanto, quando a pessoa não tem e ela começa a perceber a necessidade ali, né? Há uma carência. No entanto, se não cumprir essa carência, o cliente precisa ficar, se eu não estou enganada, até 2 anos, né, pagando. Entendi. É como se fosse uma carência pós-uso, sabe? Claro, perfeito. Mas é É uma possível. forma de contribuir, ajudar a pessoa e tudo ser mais justo, né? Sim, Tudo sim. ser mais justo. Uhum. Porque eu imagino, eu tenho um ente querido que tá, vamos seguir com esse jargão, desenganado. E é assim que as coisas funcionam mesmo, né? Já não tem perspectivas. Eu vou atrás de vocês. Não, aqui você não vai ter vez. Não, Uhum. vamos encontrar uma solução para que possamos, também dentro de uma questão justa, comercial, nos atrelar a esse cliente para não negarmos o atendimento ao cliente e tê-los conosco, né? Uhum. E de repente até transferindo também esse plano para uma outra pessoa da família. Uhum, é possível também. Quando há o falecimento do titular, a gente também entra em contato. Olha, o seu plano vai ser cancelado. Você quer mudar para Você quer mudar o titular do plano para você continuar pagando? Porque aí, se você faz essa transferência, a sua carência não é perdida, né? Sim. Ela continua. Mas, sim, a gente faz esse serviço e... porque aqui dentro de Londrina tem a Acesp, né? Então funciona Sim. um pouquinho diferente. Quem tem nosso plano e é de Londrina, continua o nosso atendimento, tudo certo. Mas, por exemplo, a gente também faz serviços particulares, né? Então, é possível buscar a nossa empresa para fazer esses serviços particulares quando a gente tá fora, falando fora de Londrina, né? Falando em Acesp, o funcionário de vocês que está ali no momento da dor para a realização dos processos burocráticos, ele deve ter uma experiência muito vasta em relação aos trâmites legais realizados na autarquia. E é muito assim, é muito tranquilo, é muito natural para vocês e para as famílias deixarem tudo nas mãos do funcionário da Aliança Unipax? Sim, é bem tranquilo. A gente tem uma relação bem próxima e bem profissional com a CESF, né? Nossos agentes, principalmente quem lida com a CESF, é sempre quem tá de plantão, né? Sim. E na maior parte do tempo, quem fica de plantão é o nosso Anderson. Um abraço, Anderson. Abraço aí, Anderson. Ligadinho na gente. E então ele conversa mais com a CESF, né? Ele acaba falando mais com a CESF. Mas, sim, é um relacionamento bem tranquilo, porque, assim, quando a pessoa vem a falecer, o corpo vai pra CESF. Tá. E aí, lá, a pessoa, né, o funcionário da CESF vai perguntar, você tem algum plano? Ou não? Aí, se a pessoa fala que não, ele dá uma lista ali de pessoas que conseguem fazer os procedimentos, de empresas que fazem os procedimentos, né? Certo. Que envolve Tanato, enfim, todos esses trâmites. E se a pessoa fala, não, eu tenho um plano, ele falou assim, olha, então você vai ligar no plano. Ou a pessoa já liga pra gente, né? Liga lá pro Anderson, fala assim, olha, né, meu pai faleceu, por exemplo. Meu pai faleceu assim. Aí ele fala, olha, já tá na CESF? Aí, não tá. Então, a CESF vai fazer a retirada desse corpo, vai levar até lá e eu te encontro lá. E aí lá se Então faz o atendimento. Ele já entra em contato com a CESF, já comunica tudo, já faz tudo. Exato. Perfeito. Aí a CESF leva o corpo pra fazer a preparação, né? Porque aqui em Londrina é obrigatório fazer essa preparação do corpo, que a gente chama de tanatopraxia. Já vamos falar sobre isso. Ótimo. E aí a CESF leva até o nosso laboratório, depois retira, a gente avisa quando tá pronto, eles fazem essa retirada e levam até onde o velório vai acontecer. Que pode ser em qualquer lugar que o cliente queira. Perfeito. Viu só como é muito mais fácil?
você ter um plano, porque muitas vezes, pessoal, tem gente que não tem o emocional, né, para agir nesse momento. Muitas vezes tem alguém que seja mais razão, mas na maioria das vezes muito mais emoção nesse sentido, e você não consegue raciocinar, você não consegue pensar, você não consegue saber para onde ir. Imagine só no momento da maior dor você se vê nessa situação. Muitas vezes pedindo ajuda para terceiros, pedindo ajuda para amigos, e muitas vezes você nem encontra nesse momento, né? E aí você ter a Aliança Unipax junto com você é uma tranquilidade tremenda para você viver o luto. E eu acho que vocês entendem muito bem do que isso significa, né? Realizar todos os trâmites burocráticos, custosos, chatos, difíceis, muitas vezes demorados, para deixar a pessoa vivenciar o luto, que é muito importante nesse momento, né, Marina? Sim. E é isso que eu comentei, né? Às vezes as pessoas não têm nem ideia de qual documento. E aí é nesse atendimento, né? Ou na ligação, ou nesse atendimento inicial que a gente já passa. Então, a pessoa, inicialmente, ela vai ter uma declaração de óbito, que vai vir de um hospital, né? De um SAMU. E aí, depois, ela precisa transformar isso em uma certidão de óbito, que é lá no cartório. Mas a gente faz toda essa orientação. E em lugares que não tem a CESF, por exemplo, Açaí, a gente faz a retirada do corpo, né, com a declaração de óbito, claro, né? A gente faz a retirada do corpo, prepara e volta também para o lugar. Esse translado é a nossa empresa que faz. Entendi. Né? Legal. Muito mais tranquilo, né, pessoal? Vamos pensar bem aí no futuro, né? É uma realidade. A morte é a única certeza que a gente tem da vida. E as pessoas precisam entender isso e reservar um tempo para pensar no mínimo a respeito disso e dar sequência para ter a Aliança Unipax junto com suas famílias. Tanatopraxia, então. Já vi, já ouvi falar, e muitas pessoas não sabem o que significa este procedimento que é obrigatório aqui em Londrina. A Aliança Unipax está preparada para isso, oferece o serviço, mas quem não tem um plano assistencial precisa fazer esse serviço junto à autarquia, junto à CESF aqui do município. Explica pra gente o que significa e tudo que vem no decorrer desse procedimento que é a tanatopraxia. A gente tem é possível fazer uma preparação simples do corpo e também a tanatopraxia, que é uma preparação um pouco mais complexa. Essa preparação, ela deixa o corpo por mais tempo sem decompor, né? Então, é possível... Naquilo que a gente falou agora há pouco, vai vir uma pessoa de fora, dos Estados Unidos, por exemplo, do Japão, a gente tem essa colônia, né, japonesa aqui em Londrina, morre alguém, precisa esperar. Não tem como, aí entra o porquê da tanato. Isso, com a tanatopraxia só é possível ter velórios de 24 horas, 20 horas, por causa da tanatopraxia, sem nenhum transtorno, né? Então, é feito ali todo um procedimento médico, né, dentro de um laboratório, enfim, todo esterilizado, né, todo liberado, né, para esse tipo de procedimento. E também se é feita uma maquiagem, né? Porque, às vezes, as pessoas podem morrer... Por exemplo, as pessoas que têm problema no fígado e acabam falecendo por causa disso, ficam muito amarelas. Exato, Ou, às vezes, a pessoa fica com algum hematoma. Então, a gente faz essa maquiagem para deixar mais... natural possível. Natural possível. Eu ia falar humana, mas mais natural possível. E a gente recebe... E, assim, logo que eu entrei... Até me perguntou, lá a primeira pergunta, quais eram os desafios. Logo que eu entrei, eu fiquei sabendo que havia essa maquiagem. Eu falei, nossa, mas a pessoa já morreu, faz diferença? A gente recebe muito depoimento de pessoas que falam que faz diferença. E eu fico de cara, assim, eu falo, porque nossa... muitas vezes é sua mãe que tá ali. E esse processo, né, ele tem muita importância para essas pessoas, né, para todos nós, na verdade, né, que temos coração, eu acho que sim, né? Sim. E aí você quer ver a sua mãe ali pela última vez e ficar ao lado dela, seja por 12 ou 20 ou 24 horas, e ela com o aspecto de uma pessoa doente, muitas vezes ruim, né? Não dá. E essa maquiagem faz muita diferença. E o pessoal elogia bastante. E isso faz parte da tanato também? Isso faz parte da tanato também. E aí a roupa também, né? É possível o cliente, o enlutado, levar uma roupa dessa pessoa que morreu. Certo.
Ou a gente tem algumas roupas que a gente, né, vende à parte ali, porque as pessoas podem escolher. Entendi. Mas a gente sempre orienta, traz uma roupa que você acha que ela gostaria, né, enfim, de ser enterrada, ou que ela Existem gostaria planos que cobrem também a roupa ou não? Eu desconheço. O nosso não cobre, mas tem ali a parte. Porque a gente também sempre gosta de deixar a família escolher, porque é algo muito pessoal, Claro. né? Então a gente nem inclui isso no plano, porque é algo muito pessoal. Às vezes, ainda mais as pessoas mais velhas, né? Elas têm, eu quero morrer com essa roupa, né? Tem muito disso. Ou com a roupa preferida, né? Então, a gente não é incluso. E aí, todo esse preparo é feito nesse momento. Então, a maquiagem, esse procedimento... É quase um procedimento médico ali, né? Que a gente faz na Thanato. E veste a pessoa com a roupa escolhida. E aí, a gente faz coloca esse corpo, né, dentro da urna escolhida e também faz a questão de paramento e ornamentação, que são os enfeites que vão em volta das pessoas. Certo. E aí vai depender muito de cidade para cidade, região para região. Tem cidades que é meio que liberado, assim, né? Não dentro do possível. Flores, Claro, né? claro. Flores, tecidos, é meio que liberado. Em Londrina, há uma padronização. Outras cidades que a gente atende, por exemplo, em Vaiporã, também há uma padronização. Arapongas tem outra. Mas, num geral, são flores, geralmente são margaridas, né? Em volta do corpo. E da cintura para baixo, geralmente se fica um tecido de cetim, né? Um tecido tipo cetim. E aí nas regiões ou em cidades que é possível fazer uma personalização extra, né? Ou maior, algumas pessoas pedem buquê de flores para a pessoa ficar segurando. A gente faz. Ou alguns paramentos um pouquinho mais diferenciados, com flores diferentes, a gente faz também. Então, vai depender aí do local onde se é o velório e o sepultamento. Falando nisso, inclusive, você já disse que quando a gente começou o papo, falando já da cremação, a Aliança Unipax tem um crematório próprio, e isso é brilhante, é maravilhoso, né? Deixa o processo muito mais fácil, muito mais rápido, imagino que também muito menos custoso, financeiramente falando. E você disse também que, mesmo com a cremação, há locais para uma cerimônia, seja um velório, seja uma cerimônia mais rápida. Também há esses espaços para um velório convencional, porque a gente fala em caixão, mas a própria Marina citou urna, e é a nomenclatura exata, né? Caixão é muito pejorativo, algo... Caixão, uma caixa grande. Não é uma caixa grande, não é uma urna realmente, né? Então tem a urna para cremação e a urna para o corpo, né, da pessoa. Vocês também disponibilizam um espaço seguro, amplo, com estrutura para a realização dos velórios, ou utilizam os locais do município, como a SESF e em outros locais aqui da cidade, em outros cemitérios, enfim? A gente tem as duas possibilidades. A gente tem locais próprios nossos, né? E a gente também pode fazer aonde a família desejar. Entendi. Então, por exemplo, em Vaiporã, a gente tem a Capela Municipal de Vaiporã é sob a nossa concessão. Tá. Então, a gente tem algumas salas que a gente acaba cedendo para a prefeitura. Cedendo não, faz parte do acordo, do contrato, né? Sim, sim. Para a prefeitura. E a gente tem as nossas salas próprias. Então, eventualmente, se algum associado, né, falecer e fizer o velório em Vaiporã, a gente consegue. Em Açaí, a gente também tem uma capela própria. Essa é nossa mesmo, não é do município. Tá. E aqui em Londrina, em Arapongas, desculpa, a gente também tem uma capela própria que fica em frente ao cemitério. E aqui em Londrina, a gente tem 2 salas dentro do Parque das Oliveiras, né? E aí a gente consegue fazer em outros lugares também, caso a família deseje, né? Só que aí não está dentro do nosso plano. Entendi. Ou na capela municipal. Quando é aqui em Londrina, os agentes perguntam para a família, onde vai ser velado? Aí se a pessoa fala assim, eu quero naquele velório, naquele cemitério lá particular. Sim. Aí a gente vai falar, olha, a gente não cobre lá. A gente faz, mas a gente não vai cobrir. Eu quero no Parque das Oliveiras. Tem sala disponível. O velório então vai ser tal hora, a gente tem sala disponível. E também tem as salas municipais. Mas já aconteceu e nós já fizemos velórios em câmaras municipais. Às vezes pessoas ilustres, mais conhecidas da cidade, muitas vezes com atuação política na cidade, costumeiramente costuma ser em locais públicos, e a Câmara é um deles, né? Sim, a gente já fez em Câmara. Já houve, muito raro, mas já houve uma vez, pelo menos que o Anderson que me falou, que já houve em residência. Antigamente era muito comum. Eu mesmo, quando criança, fui em uns 3, 4 velórios nas residências das pessoas.
Eu não acho legal, mas é uma questão particular minha. Antigamente era muito comum, muito normal, como eu destaquei. Mas hoje em dia o pessoal evita mais, né? E tem muitos lugares, né? Mesmo as salas particulares, né? Tem muitas possibilidades. Dá pra fazer num salão paroquial de alguma igreja, dá pra fazer dentro da igreja. Aí quem vê esses trâmites é a família. E aqui em Londrina, Marina, houve uma mudança em relação a isso por conta da segurança. Eu me lembro e cansei de passar noites em velórios, né? E não havia um período estipulado, e hoje em dia mudou pela questão da segurança. Então, por exemplo, na SESF, nas 2 capelas disponibilizadas pela SESF, ali ao lado da SESF, ao lado da CMTU, na JK, em frente ao cemitério São Pedro. Você não pode mais ficar 24 horas velando uma pessoa. Existe um período, né? Se não me engano, até 23 horas, 22 horas. Encerra-se o dia, no outro dia cedinho, novamente o velório é retomado. Quando é feito na estrutura de vocês, nessas cidades, aí existe essa possibilidade por ter mais segurança, ou vocês também não oferecem esse serviço e fazem esse velório, entre aspas, escalonado por conta disso? Não, a gente libera quanto tempo a família quiser. Entendi. No entanto, os agentes sempre falam. Tem certeza? É. Porque é muito cansativo. Sim. A não ser que você esteja esperando algum parente que vai vir de fora. Mas não pelas questões da segurança, porque vocês isso garantem, obviamente. Isso. Não. Segurança 100%. É que aqui em Londrina não tem, por exemplo, um guarda municipal para ficar em todos os velórios na SESF, né? E como tornou-se uma situação perigosa no centro da cidade, o pessoal resolveu adotar isso, né? E já é uma situação fragilizada, né? Às vezes pode ser que tenha alguém que se aproveite da situação. Mas nas nossas capelas, a gente libera ali quanto tempo a família quiser. A tanatopraxia garante aí essa tranquilidade no velório. No entanto, a gente sempre orienta, olha, tem certeza? Porque é muito exaustivo emocionalmente também, né? Por mais que você tenha ali um serviço de copa, você tem o café. Tanto que nas nossas capelas próprias, a gente tem suítes dentro das salas, onde a pessoa, enfim, a família consegue ali tirar um cochilo, tem um banheiro e tal, uma coisa mais privativa. Mas mesmo assim, e já teve casos da família falar, não, vai durar 20 horas. Deu 12 horas, a família, olha, tem como encerrar? E sim, tem como encerrar. Mas tem que ligar, avisar, e a gente demora em torno de 2 a 3 horas ali, pra, enfim, se precisar escalar alguém ou chamar alguém de plantão. No máximo 2 horas, nosso setor funeral consegue se organizar para encerrar o funeral. Perfeito. Eu tô aberto aqui no site de vocês e tô justamente na parte dos planos funerários, né? Eu tô vendo plano individual, plano familiar e plano empresarial. E não estava acostumado a essa nomenclatura. Plano empresarial. Existem planos empresariais para oferecer assistência à saúde, isso a gente está muito acostumado, né? E a gente aqui tem uma parceria muito interessante com o Hospitalar aqui de Londrina, que é o plano mais brilhante, com mais vínculo aqui na cidade de Londrina, e está conosco na Rádio Clube FM. Estamos muito bem acostumados com isso. E como funciona o plano funeral empresarial? O nosso plano funeral, num geral, ele tem uma rede de benefícios. Então, inclusive o Hospitalar é um parceiro nosso. Que legal. Ele é um parceiro nosso. Tá tudo em parceria aqui, tá tudo em família na Clube FM. Sim. Eles são parceiros nossos aí nessa rede de benefícios. E o que é, né? O que envolve? Envolve sorteios semanais, envolve o seguro de vida em caso de morte do titular e envolve também condições especiais, descontos em consultas médicas, exames laboratoriais, sessões de psicólogos, psiquiatras, descontos em farmácia, descontos em escolas. Aqui em Londrina a gente tem várias escolas que a gente tem essas parcerias, esses convênios. E no empresarial não é diferente, que todos esses benefícios continuam. Eu falo que o plus, assim, o brilho do nosso plano empresarial é que ele tem um seguro, além do seguro de vida, é possível cotar um seguro doença e um seguro invalidez. Então, às vezes, é uma empresa, por exemplo, uma empresa de internet, né, uma distribuidora, então que lida ali com riscos mais altos, né, dentro ali das funções, e é possível fazer essa cotação para essas empresas, para essas funções. Então, você acaba tirando
essa oneração, né? Você desonera a empresa. Sim. E você ainda protege o seu colaborador. Então, a gente tem esse seguro, né? Então, eu falo que para essas empresas grandes, a gente tem muitos clientes grandes, bastante distribuidoras, enfim, indústrias, né? Claro. Que acaba não só beneficiando o colaborador, mas além dele se sentir mais seguro, ele acaba produzindo mais, né? É um benefício a mais que pode ser descontado tanto em folha quanto a empresa pagar 100%. Quero pagar 50% e funcionário 50%. Pode também, ele é super flexível nessa questão. Uhum. Então, além de você... Então, o seu funcionário fica assegurado de acidentes, invalidez, afastamentos temporários, morte em casos acidentais. Além de ter essa rede de benefícios, e hoje com a regulamentação e obrigação, ampliação, né, da NR1, a gente tem a questão dos problemas psicossociais, né? Claro. Essas questões de ansiedade, burnout. E a gente tem uma rede, que eu acabei até esquecendo de falar, de psicólogos. E a gente tem psicólogos que atendem online. Então, é outro plus aí pro plano empresarial. Sim. Então, o empresário ali, né, o gestor, ele fica segurado aí de algumas questões que ele já precisa cobrir, Claro. que é a social, né, a segurança do funcionário e o incentivo, porque a gente sabe que hoje, não vou falar gerações mais novas, mas a minha também, né, eu sou geração Z. Geração Z não, eu sou millennial. Eu não consegui gravar isso ainda, sabia? Vamos ver se você é especialista mesmo. Tenho 45 anos, qual geração que eu sou? Você é uma acima da minha, acho que é a X. Não, a X é a minha. Ixi, agora eu também não vou lembrar. Vamos ver, vamos pesquisar então pra gente ver qual geração eu pertenço. Eu acho que é a Y. 45 anos, qual geração pertenço? Vamos ver. Chat GPT ou Gemini X. X, Eu sou da geração X. Muito bem. Eu acho que a minha que era a Y, então. Eu não ia perguntar a sua idade. Deselegante. Não, mas eu não me importo. Mas você é muito jovem. Eu tenho 32 anos. 32 anos, muito bem. Jovem ao extremo. Então, quem nasceu por volta de 80 ou 81, que é o meu caso, pertence à geração X. Isso, e exato. Nós temos X, Y, Z, que mais? E Alpha, eu acho que é a última. Beta, aí Millennials e tudo mais. Millennials é a minha. Tem a geração da pedra, né? Que veio o Sandro e o JC. É brincadeira, pessoal. É brincadeira. Muito bem. Falávamos de... Olha só, gente. Benefícios. Hoje não... Isso. Descontraiu. Hoje não é só o salário que segura um bom funcionário, né? E as gerações mais novas têm muito disso. E assim, em partes elas não estão erradas mesmo, né? Porque a vida não é só o trabalho. Então você precisa ter ali tempo de lazer, você precisa ter um tempo pra você. Senão você também não produz, Sim. né? Se fica cansado, você não vai querer trabalhar segunda-feira. Exatamente. Ou você vai obrigado, né? E então, esses benefícios, além de contribuir com a produtividade da empresa, também com o engajamento da equipe, né? Diminuição desse turnover. Porque é o que eu falo, inclusive, lá na nossa empresa, né? Eu falo, pessoal, hoje é cada vez gente mais nova que vai entrar na empresa. Então, a gente precisa ter sempre isso em mente, né? Então, a forma como a gente conversa com nossos colaboradores, enfim, e até os benefícios. Inclusive, nossos funcionários têm o nosso plano. Claro. E aproveitam muito bem. E não que seja um desafio para vocês, mas eu vejo isso como muito natural, porque é muito melhor para vocês manter, obviamente, os clientes vivos, com plena saúde. Assim, a empresa, ela, obviamente, que rende mais. Então, oferecer situações assim, né, é muito concreto, né, como uma obrigação dos planos, e a Aliança Unipax é precursora disso aqui na cidade de Londrina, pelo menos, né? E oferece isso com muita naturalidade, com muita franqueza, né? Dá pra perceber. Vamos falar então de urnas? Pode ser. Falamos de caixões agora há pouco, não é legal falar, porque a nomenclatura exata é urna. Olha, lá eu aprendi urna. É urna. Caixão é pejorativo, não é? E existem, imagino, que caixões para todos os gostos, todos os perfis, tamanhos, bolso principalmente, porque as urnas são caras. A gente tá acostumado a ver situações... Pô, eu já vi urna assim de
100 mil reais? Existe isso? Olha, esse preço a gente não tem ainda. Daqui a pouco? Esse ainda a gente não tem, mas tem de todos os tipos. Tem para pessoas que a gente fala que fogem do padrão, né? Então, uma urna hoje tem em torno de R$1,80, né? R$1,80, R$1,90. Então, há urnas de R$2,10, R$2,20. Então, essas urnas fogem do padrão. Tem para pessoas que são consideradas obesas, então é uma urna um pouco mais larga, né, nas laterais, eventualmente também mais alta. E a gente também tem urnas, porque acontece, vou pesar um pouco o clima, de crianças. Nossa, não tem nada, falando sério agora, não tem nada, pelo menos pra mim, né, ver uma urna de uma criança. Porque elas têm uma outra coloração, elas geralmente são brancas, azuis, rosas. Eu, pelo menos, já vi, não sei como é que tá hoje, mas eu nem vejo mais, porque não me causa Vai causar bem-estar em alguém? Imagino que não. Uma pessoa normal não fica bem vendo isso. Não, com certeza. Apesar de ser uma realidade, né? E tem velórios de crianças todos os dias acontecendo, Brasil e mundo afora. Londrina deve ser diferente. Mas, nossa, me causa um negócio estranho. Pesa um pouco o clima mesmo. Mas existem, e de diferentes tamanhos, de 60, 50 centímetros até 1,20, mais ou menos. Aliás, desculpa até te interromper pra gente entrar nesse assunto e já terminar rapidamente. Qual é o período que é obrigado a fazer velório de uma criança? Porque tem um determinado período que, por exemplo, gestacional, que é obrigado a fazer o velório. Uma criança com uma gestação já de quase 9 meses, enfim. Você tem isso pra explicar pra gente? Eu não vou ter essa informação. Mas tem, né, essa questão da obrigatoriedade. Sim. Em determinado momento gestacional já é obrigado a fazer uma gestação. E deve machucar demais, né? Deve machucar demais a família fazer um funeral assim. Mas voltando aos caixões. Tamanhos, cores, preços, madeiras e tem diversas especificações. Todos os tipos. A gente, no nosso plano, tem uma urna padrão, né? Ela é uma urna... Ela é simples, porém, ela não é básica. Mas ela é uma urna um pouco mais simples. Por quê? Há urnas que têm cunho um pouco mais religioso. Porque, assim, quando eu entrei logo de cara, eu fiquei bem... a maior parte das urnas, elas têm um teor mais católico, digamos assim. Como assim? Calma, vou explicar. Tem urnas que tem, por exemplo, um formato de uma bíblia em cima. Em alto relevo, em bronze, ou, enfim, num metal colorido. Isso na parte de cima, na caixa que fecha. Isso, é até interessante você falar caixa. A caixa a gente chama tampa. Tá. E a parte de baixo é a urna em si. Tá. Então, tudo urna. Isso. E então, na caixa, na famosa tampa, a gente tem algumas urnas que tem... A tampa da urna. A tampa da urna. A gente tem uma bíblia em relevo, com alguns dizeres, né? Alguns salmos, enfim. Nós temos outras que são estampadas, com a caixa inteira estampada com imagens de santos específicos. Então, por exemplo... a gente tem algumas de Nossa Senhora, né? A gente tem algumas com imagens de Jesus. E nós temos as 100 estampas também, né? Então, por isso que eu falo que elas têm um pouco mais de cunho mais católico, assim, né? Morreu alguma pessoa que é temente a Deus, mas que não pertence a nenhuma religião, ou que não acredita em Nossa Senhora, pertence a uma outra igreja, né? Não vai querer, obviamente... algo ligado a santos. Isso. E a gente também tem o contrário. Às vezes uma pessoa que é muito devota, né? Sim. A gente tem algumas que tem algumas frases. Por exemplo, mãe, saudades eternas. Pai, saudades eternas. Então a gente também tem como personalizar a urna? Só se for com antecedência. Com bastante antecedência. Tipo, muita antecedência. Porque aí a gente pode... Porque não somos nós que fabricamos. Nós compramos. Personalizar a minha, hein? Eu acho que dá tempo. Dá tempo. Vai saber, né? Vai saber. A gente acho nunca que sabe dá o dia tempo. de amanhã. Com antecedência dá, porque a gente pede para os nossos fornecedores e aí eles fazem ali, né, conforme, se for muito personalizada, vai sair só uma. A gente tem uma que tinha a bandeira do Brasil, a gente tinha uma, não é brincadeira, que tinha o símbolo do Corinthians. Vai, Corinthians! Tava lá em São Pedro do Ivaí, não sei onde tá agora essa urna, mas tava lá em São Pedro. Ela era inteirinha preta e tinha com uns detalhes em dourados e tinha estampado o símbolo ali, o emblema do Corinthians. Dizem que o Corinthians é uma religião, né? Então, nada mais justo, né? Pra quem é muito corintiano, né?
Já vai com a maneira, vai com Que tudo. loucura, né? E tem as simples, né? Tá, as vamos falar- zeradas. Falar de preço, qual que é a urna mais cara que existe hoje aqui em Londrina? Olha, aqui em Londrina é pela CESF, né? Tá, então eu sim. não sei os preços, mas eu vou falar das nossas. Isso, Das nossas. A mais cara que eu vi custa quase 30 mil reais. 30 mil reais. E ela E tava. tem saída dela. Tem. O pessoal busca. Tem. Tava lá em Vaiporã, A gente é brinca uma. aqui, pessoal, mas entendam-me. Mas o pessoal busca mesmo. né? Ela tava lá em Vaiporã, que às vezes a gente faz um rodízio, né? Então, às vezes eu não sei onde tá cada uma. Mas ela tava lá em Vaiporã e custava 28 mil e alguma coisa. E ela era de cerejeira, uma madeira bem clarinha. E eu lembro que a gente tinha uma outra de embuia, também em Vaiporã, e a gente vendeu. E ela também custava mais de 25 mil reais. É, E para a todos gente os vendeu. bolsos, né? É uma pessoa abastada, obviamente, né? Sim. E que tem uma grande condição e se importa muito com o ente querido. Não que uma urna mais humildezinha, a pessoa não se importe com o ente querido que tá partindo, mas não há conexão com o bolso. Isso, obviamente. Embuia, cerejeira, essas são as mais caras. Que eu sei de cabeça, Tá. sim. E as madeiras pertencentes às urnas mais em conta, digamos assim, quais são? Elas são tipo não é bem pinos, mas sabe, é uma madeira mais fininha, Aham. ela é uma madeira que não pesa tanto, Certo. né? Inclusive, uma curiosidade, as urnas que geralmente a gente vê em filmes estadunidenses, Uhum. elas têm a caixa, ela é dividida ao meio, né? Longitudinal, né? Falando, né? Certo. E ela abre, né? Ela abre pra ver o dorso, né? O corpo da pessoa, né? Da Isso. cintura pra cima. Isso, é. As daqui não tem, são inteiriças as tampas? Exato, elas né? são Verdade, inteiriças. Verdade. E essas que a gente costuma ver em filme, inclusive a gente importou algumas, Aham, ela é maior. Ela é mais larga entendi. e maior de altura também, né? Ela é maior em todas as proporções. Eu acho que é porque o estadunidense é maior e mais pesado mesmo. Eu Não acho. sei, talvez. Só que muitas das sepulturas, né, aqui do Brasil, elas não comportam esse tipo de urna, porque elas não foram desenhadas para esse E tipo de aí? urna. Aí é um problemão, hein? Aí tem que ser ou nesses cemitérios que, apesar de ser no chão, tem uma caixa de concreto, Certo. ou quebrar ali duas urnas, ou duas sepulturas, enfim, pra colocar esse caixão dentro. Mas a gente importou, se eu não estou enganada, 2 modelos e dessa urna, e ela é bem maior. E ela também é bem mais cara. Ela chega aí próximo dos seus 30 mil reais. Que loucura. E uma urna de entrada, digamos assim, qual o valor? Dos seus 5 mil reais. 5 mil reais. Uhum. Não tem urna mais barata do que essa. Difícil. Difícil. Então tá caro morrer. É meio caro. Então, você precisa ter aliança Unipax. Tá vendo só? Sim. Porque no plano, essa urna não sai, ela é gratuita. Gratuita. Ela não custa nada pro A não cliente. ser que você queira um upgrade ali, né? Aí você paga a diferença. Exato. E a gente tem desconto. Você tá rindo muito, hein? Já tá achando muito engraçado o programa da... Ô, JC. Que é isso? O JC tá aqui, se divertindo, tem plateia. Vamos começar a cobrar ingresso, hein, Sandro? O que você acha? Nossa, o Sandro tá... Ao contrário, nossa, ele tá ali, né? Exato. Vai nessa que a sua hora chega, Sandro. Mas associado tem desconto pra comprar urnas. Na hora de fazer o upgrade ali, tem desconto. Então, a de Entendi. 25 mil talvez saia pros seus 22, 21. Caro mesmo assim. Caro mesmo assim, Tá vendo só porque são todos esses benefícios, né? Diversos planos. A gente brinca aqui, mas é um momento de muita dor para as famílias, né? E você precisa abrir os olhos para isso. E eu vou repetir aquilo que eu disse aqui: a única certeza da nossa vida é a morte, amigão. Então você tem que realmente pensar nessa sua questão, envolvendo familiares e tudo mais. Marina, eu gostaria de suas considerações. Se tem algo que eu esqueci que é importante de falar, claro que a gente vai falar do endereço eletrônico, de WhatsApp, de redes sociais e tudo mais da nossa aliança Unipax, mas se tem algum assunto que eu deixei de tocar aqui com você, fica à vontade. Bom, eu só vou reforçar a nossa parte de rede de benefícios, né? Rede de benefícios, isso é importante. Muito importante, porque... E eu acho assim, junto com o rede de benefícios, a gente não pode deixar de pensar no plano funeral, né? Então, o nosso plano funeral, ele vem com essa rede de benefícios, porque a gente quer que o nosso associado viva bem, né? Que ele viva da melhor forma possível,
mas que quando chegar ali aquele momento difícil, aquela hora inevitável, a gente vai estar lá Sim. para auxiliar, para ajudar e dar todo o apoio que ele precisa. A nossa rede de benefícios, além dela ser em Londrina, é em todas as cidades que a gente tem cobertura. Então, vai de Guarapuava até 1º de Maio, Sertanópolis, até Andirá. Passando por Faxinal, São João, Arapongas. Então, tô aqui em Londrina, mas vou para Ivaiporã, vou ficar um mês em Ivaiporã. Preciso marcar um dermatologista? Consigo, com um desconto da Aliança Unipax. E a gente tem as clínicas próprias em algumas cidades do Vale do Ivaí. Então, nessas clínicas, é exclusivo para associado. Um associado tem um valor melhor para fazer procedimentos, seja dermatológicos, ortopédicos, dentista, psicólogos, psiquiatras, até mesmo clínico geral. Então, essa fusão que teve com as duas empresas, né, a Unipax com o Plano Aliança, proporcionou também um aumento, além da cobertura funeral, Perfeito. um aumento dessa rede de benefícios. Então, o nosso cliente pode aproveitar aí os benefícios aonde ele estiver, nessas cidades que a gente tem parceria. Uhum. E além de concorrer aos sorteios semanais, no valor de R$10 mil, e o seguro de vida aí, em caso de morte do titular. E uma última mensagem de não deixar de conversar sobre esse assunto. Porque ele Tem que pode... deixar de ser tabu, né? Isso, tem que deixar de ser tabu. Apesar de ser, às vezes, um assunto que pode pesar, deixar pra última hora é pior. Porque esses imprevistos, né, nesse momento tão difícil, às vezes a falta ali de um dinheiro, de um recurso, até mesmo de decisões, né? Exato. E decidir se vai sepultar, se vai E cremar. a busca por caminhos, né? Uhum, Essa história isso. de, no momento, deixar a pessoa livre para viver o luto, para amparar quem sente um pouco mais e deixar quem faça o trabalho burocrático é perfeito, é maravilhoso. Exato. Então, acho que é uma coisa que tem que ser conversada em família, né? Tal. Eu e minha irmã, a gente já conversou sobre isso. Ela falou assim, já que você trabalha, é você que vai cuidar de tudo. Aí eu fiquei, obrigada, eu acho, né? Você já tá com Mas- expertise aí, né, pra lidar com isso. Mas precisa conversar. Sim. É um assunto que precisa de planejamento, né? Precisa de muito diálogo, muita conversa e respeitar também a memória de quem Sim. foi, né? Com certeza. Essa seria a minha mensagem final. Perfeito. Marina, eu gostaria de parabenizá-la, porque quem trabalha com marketing e propriamente no ramo comercial precisa entender do assunto em que está ali no dia a dia, né? E você demonstrou uma capacidade gigantesca de responder qualquer tipo de pergunta aqui no nosso podcast Clube SA. Obrigada. Com uma desenvoltura muito grande, né? Então, parabenizá-la por entender plenamente do assunto em que vende. Eu acho que o melhor vendedor é esse. Ele entender 100% daquilo que ele vende, né? Daquilo que ele trabalha. E parabéns para você, e eu me senti muito à vontade, né, de falar sobre esse assunto, que é um tabu para muita gente, trazer essa naturalidade aqui para o nosso papo. E você, com muita naturalidade, também se expressou ao ponto desse tema que para muitos é pesado, ficou leve, ficou tranquilo. Eu, pelo menos, tive essa percepção. Parabéns, você obrigada. é uma baita profissional. Obrigada. Obrigada pelo convite, né? Agradecer aqui o pessoal, o JC, o Sandro. E obrigada pela conversa. E eu fico feliz que tenha sido leve. Sim, e que eu com tenha certeza. esclarecido. Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas do Todas pessoal. todas as dúvidas, ao ponto da gente pensar com muito mais carinho para realmente ter a Aliança Unipax fazendo a proteção da nossa vida, oferecendo saúde com esses benefícios todos ditos pela Marina e também a proteção, repito pela terceira vez, da única certeza que a gente tem, né? Que um dia a gente vai virar história. E aí, Sim. tendo um plano assistencial e funeral brilhante como esse, a gente fica muito mais seguro, muito mais tranquilo. Redes sociais, endereço, como faz para procurá-los? Hoje é muito fácil, dá um Google, pede ajuda pro Gemini, pro ChatGPT, como a gente até fez aqui durante o nosso papo, mas é importante, né? Para muitas pessoas, o número, o endereço, o WhatsApp, tudo faz diferença. Vamos lá, Marina. Bom, rede social, se digitar lá Aliança Unipax no Instagram, no Facebook, vai achar nossa página. Tá. No site também, www.aliancaunipax.com.br, mas pode digitar no Google que vai encontrar também. Aí já tem o WhatsApp ali para conversar. Tem, dentro do nosso site Automático. tem um WhatsApp, vai falar com a nossa assistente virtual. Aham. Mas eu passo o número também, é o 439 9927 0888. Pode repetir? Posso.
43 99927 0888. Esse é o número comercial da nossa assistente virtual, a Anne, mas vai cair pro nosso time de comercial. Legal. E aí as meninas conseguem aí tirar a dúvida de todo mundo. Mas pode mandar mensagem no Instagram, pode mandar mensagem no site. No site tem formulário também. Se quiser preencher o formulário, pode preencher. E quem gosta de ir à estrutura física, de tomar um café, de já criar esse vínculo com vocês? Vai depender da cidade que você tá, que a gente tem muitas unidades. Vamos lá, Londrina. Estamos em Londrina. Em Londrina, a gente tem 3 unidades. A gente tem uma na Salquinde, a gente tem uma na Rua Piauí, ali do lado do São Paulo Towers. Nossa, do lado de casa. E a gente tem uma no aeroporto, ali perto do aeroporto, que é a nossa matriz. Pode ir lá na matriz, as meninas vão atender vocês. Hoje quem tá na recepção é a Jéssica, uma querida. Ela vai atender vocês, vai oferecer um café e vai tirar todas as dúvidas do plano. Legal demais, gente. Parabéns mais uma vez, Obrigada. Marina. E tá dado o recado, pessoal. Com Aliança Unipax, a gente fica muito mais protegido em todos os níveis e sentidos. Espero que você tenha gostado do nosso podcast Clube SA, tanto com som e imagens no YouTube, como no Dial, que a galera gosta bastante, do nosso grande 95.7, a Rádio Clube, a rádio que mais cresce em todo o Paraná. Um abraço e até a próxima. Até! Você ouviu na 95.7 Clube SA. Apresentação Valmir Martins.